Shalom, shalom a todos. Shabbat shalom. É, vamos analisar agora nesse vídeo a outra paraxá dessa semana, a paraxá Pekudê. Mas antes, vamos fazer uma oração. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, Yahuwah nosso Elohim, Rei de todo mundo. Toda Rabá por esse Shabbat, por cada ensinamento e disciplina, por cada aprendizado, Yahuwah. Continue, Yahuwah, abrindo entendimento, continue, Yahuwah, colocando palavras kadosh, Yahuwah, puras, separadas, Yahuwah, e que tudo seja para o teu reino, para a tua obra, a tua serviço, a teu dispor, Yahuwah, para adorar, exaltar e agradecer a ti, o único digno de ser louvado, adorado, exaltado e agradecido. No nome de Yahushua HaMashiach, amém. Essa paraxá Pekudê, a palavra Pekudê, que é colocada, visitar, né? Vem de pacá, de uma raiz primitiva, visitar, supervisionar, reunir, encarregar, cuidar, sentir falta, depositar. Gira em torno de uma grande ideia, supervisão intencional, seja o sujeito Yud Rei Vav Rei, um sacerdote, ou um comandante militar. PQD engloba as noções de visita, intervir, contabilizar, como colocam, né, nessa paraxá, enumerar, contabilizar, designar, enumerar, confiar. Então, é colocado como enumerar, mas a raiz primitiva é visitar e vem como correlato o enumerar, o contabilizar, o intervir, usado sempre que Yud Rei Vav Rei ou seus servos delegados assumem responsabilidade ativa por pessoas, promessas ou bens. E como sabemos, antecipando aqui um pouco essa paraxá, sabemos que o mediador, o intercessor, o único mediador intercessor, né, o único elo de ligação é Yahushua HaMashiach, mas entrando no mérito dessa paraxá, que fala, né, do tabernáculo, dos utensílios, mas antes de entrarmos propriamente no mérito dessa questão, é interessante antes fazer uma analogia, né, de Shemot 40, do último capítulo do livro de Êxodo, com a criação, com Bereshit, com Gênesis 1, lá quando fala da criação, que no primeiro dia, né, Yud Rei Vav Rei cria a luz, e quando lemos aqui em Êxodo, em Shemot 44, né, de acender a lâmpada, a menorá, ou seja, falando aqui da luz primordial, e essa luz primordial é Yahushua, a luz do Olam. No segundo dia, fala da expansão no meio das águas, separação entre águas e águas, as águas de cima e as águas de baixo. E quando continuamos, né, no estudo aqui da Paraxá, fala no 7, né, quando porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Então aqui o versículo 7, falando justamente dessa questão das águas. No terceiro dia, falando das árvores frutíferas, né? E aí, quando continuamos aqui na Paraxá, né? No 9, fala
do, do azeite da unção. O azeite da unção era feito de, da azeitona, que é o fruto da oliveira. Também fala, né, aqui da arca de madeira. Fala também é, de utensílios que eram feitos de madeira, e aí a madeira representando o sacrifício do Mashiach no madeiro. Também, quando fala aqui em Gênesis, de árvore frutífera, e o primeiro fruto, o primogênito, Aetz Haim, Yahushua, de darmos frutos para Yud Rei Vav Rei, dando testemunho de Yahushua. Também é interessante aqui quando fala no quarto dia, né, dos luminares, e aqui também, antes de falar da questão do quarto dia, dos luminares, é interessante também que aqui fala do pão das faces do Lehem, Rapanaim, que era feito de trigo, sem fermento, e justamente, né, o, o trigo também é uma árvore frutífera e também apontando para Yahushua, tanto o Messias, o ungido, como é, a manifestação, a emanação de Yud Rei Vav Rei, o verdadeiro maná, o pão vivo que desceu das águas lavadas, o único sem pecado que faz expiação por nós no madeiro, falando aqui do sacrifício perfeito de Yahushua. Também conta aí, entrando no quarto dia, né, dos luminares. Aqui está sempre, aqui no 40, né, reitera para a questão da menorá. No quinto dia, que fala dos, dos animais, e no 40, né, fala do altar de holocaustos, e no altar de holocaustos eram sacrificados animais. Claro que não era todo tipo de animal, eram os animais puros, aqui no 6, né, que fala disso. E do altar do holocausto, no altar de holocausto era sacrificado animais puros, onde representando, apontando para o verdadeiro e único sacrifício, para o verdadeiro holocausto, que é Yahushua HaMashiach, o Cordeiro de Peça. Então, mas o foco aqui, primeiramente, é essa associação com, com Bereshit, e o sexto dia foi criado a humanidade. E quando vamos aqui voltamos, né, para Bereshit, né, no 12, né, fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Então, fazendo chegar, ou seja, a questão da humanidade, né, e a porta, né, a porta é Yahushua, como está lá em João 10, e o lavar com água, né, que Yahushua é água viva. Também nesse aspecto dos 7 dias da criação, também é interessante notar que a menorá, né, é um braço de 7 braços, falando justamente dos 7 dias, dos 7.000 anos, da completude e plenitude em Yahushua. Então, assim, é interessante essa questão, a questão que tudo aponta para Yahushua, o primogênito,
quem o agir de Yud-Heh-Vav-Heh, por quem, através do qual Yud-Heh-Vav-Heh criou tudo, como está lá em Provérbios 8, em Colossenses 1, quando é dito que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, falando justamente que através de Yahushua, tudo veio a existir. E a questão do tabernáculo, que é o, o principal assunto daqui, né? Também, antes de entrarmos nesse mérito, né? João também fala, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Então, falando de Yahushua como essa luz primordial, a luz do Olam, mas entrando no mérito da questão da questão do tabernáculo, né? E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua cavode como a cavode do unigênito do Pai, cheio de Hesed e de Emet. Então, aqui colocando como Yahushua como a Torá viva que tabernaculou, ou seja, o tabernáculo aponta para Yahushua como Yahushua quando fala, né, de reerguer o tabernáculo no terceiro dia, falando da sua ressurreição e na nossa ressurreição nele. Então, apontando para Yahushua. E nessa questão do tabernáculo, primeiro considerar que, como diz aqui, né, em Shemot 40:17, e aconteceu que no primeiro mês, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado, e Yahushua foi levantado, foi exaltado no madeiro, no mês de Aviv. Ele é o cordeiro de Pessa. Então, apontando aqui para Yahushua. E interessante também dessa paraxá é analisarmos a disposição do tabernáculo, né? Que havia o átrio, esse átrio tinha uma porta, tinham as suas cortinas e colunas, e como já vimos, né? Reforçando lá para Atos, ou para João 10, que a Roshua é a porta, as cortinas representando a cobertura, e a Roshua é a cobertura, é a vestimenta, os pilares representando, né, que a Roshua é a rocha pinade, estarmos alicerçados em Yahushua, a Torá viva. Também nesse átrio estava o altar de holocausto, representando o sacrifício perfeito, a obra completa de Yahushua, o servo sofredor, que Yahushua é, o cordeiro, que foi levado ao matadouro, né, para ser o sacrifício, para ser a nossa expiação, nosso resgate. E fica do lado de fora por quê? Porque Yahushua foi sacrificado fora do acampamento. E ficava, né, a bacia com as águas, ou seja, representando esse sacrifício que nos purifica, que nos transforma, que nos faz nascer de novo. Ou seja, antes de entrar no tabernáculo, né, antes de de entrarmos no lugar santo, de termos um relacionamento com o Criador, é preciso olharmos para aqueles que transpassamos, olhar para Yahushua, Yud Rei Vav Rei nos revelar a seu Yahushua como revelou para Shaul, como revelou para Iov, para Jó, quando inclusive Jó fala, né, que antes te conhecia de ouvir falar, hoje te conheço pelo pelo teu nome, tenho identidade, intimidade contigo, então de olharmos pro sacrifício
de Yahushua, de Yud-Heh-Vav-Heh nos revelar, Yahushua, de sermos imersos em água, né? Fazermos a mikvah, ou seja, nascermos de novo, sermos purificados em Yahushua, transformados por Yahushua, ou seja, falando aqui de techuvá, de arrependimento, de quebrantamento, do novo nascimento em Yahushua, e a partir do momento que se dá a conversão, a techuvá, o arrependimento, ao retorno às veredas antigas, ao único Haderi que Yud-Heh-Vav-Heh instituiu, que é Yahushua, passamos a termo um relacionamento com Yud-Heh-Vav-Heh. Entramos no lugar Kadosh. E o que é que estava no lugar Kadosh? O candelabro, a menorá, de 7 braços, representando, como já vimos, né, os 7 dias, os 7.000 anos, a completude, a plenitude em Yahushua, que é a luz do Olam, as 7 moedins também, que apontam para Yahushua, cada moed, mas principalmente a questão de que Yahushua é a luz do Olam, e temos que refletir essa luz, dando testemunho de Yahushua. Estava a socar a mesa com os 12 pães, o Lehem Hapanim, o pão das faces, representando Yahushua, o verdadeiro maná, o pão sem fermento, sem pecado, que faz expiação, que une, né? Porque eram 12 pães que eram trocados a cada Shabat, representando aí a reunificação, que só Yahushua pode reconciliar, pode fazer com que os irmãos habitem em harmonia. E estava o altar de incenso, e o incenso representa as orações, e Yahushua é o único mediador, o único intercessor estabelecido por Yud-Heh-Vav-Heh, é o que leva o incenso, a adoração ao Pai. Então, é o elo que Yud-Heh-Vav-Heh estabeleceu, que Yud-Heh-Vav-Heh nos visita em Yahushua, como Yahushua fala, quem vê a mim vê ao Pai, só se chega ao Pai através de mim, que sair do Pai e volta ao Pai. Então, justamente reiterando para essa questão da Errad, de Yud-Heh-Vav-Heh, e Errad é a unidade composta. Então, que Yahushua direciona a adoração ao Pai, e que é a sua manifestação visível, a sua emanação, é quem nos faz relacionar com o Pai, é o elo que o Rei vai restabeleceu. Ele nos visita através de Yahushua, e a partir do momento que há a techuvá, o arrependimento, o quebrantamento, quando o Rei vai nos revela a Yahushua, passamos a ter esse relacionamento, e o Rei vai nos moldando, nos refinando, nos capacitando, nos aperfeiçoando para o propósito que ele designou. Temos essa identidade, essa intimidade, passamos a perceber qual é o propósito, qual é a vontade que o de Reviver tem para cada um de nós. E no Kadosh Kadoshim estava a arca com os 2 querubins, né, que representam as 2 casas, as 2 testemunhas. A arca representando Mashiach, a ressurreição e Yahushua. E dentro da arca estava o maná, Yahushua é o verdadeiro maná. Estava as duas tábuas com a Torá, né? Com as 10 palavras, escritas com o dedo de Elohim, e era o dedo de Yahushua, que, como já foi dito, é a emanação, é a manifestação de Yud-Heh-Vav-Heh. Estava a vara de Aharon, e Yahushua é o único e verdadeiro Kohen Hagadol, é o tronco de Shai, é o Netzer, é a raiz que se sustenta a oliveira, como está lá em Romanos 11. É a mão que segura Efraim e Arrodá, lá de Ezequiel 37. E é também o Kohen Hagadol, o único e verdadeiro, que faz expiação. Antes, o sumo sacerdote, né, o Kohen Hagadol, tinha que entrar no Kadosh Kadoshim, Yom HaKippurim, no dia das expiações, para fazer expiação por ele, pela família e por todo Israel. E
na obra completa, no sacrifício perfeito de Yahushua, ele de uma só vez entra, né, quando no Kadosh Kadoshim, quando vem como cordeiro de peça, né, quando Yahweh nos visita em Yahushua como cordeiro de peça e faz expiação pelos eleitos, pelo remanescente, na sua obra completa, no seu sacrifício perfeito, quando veio e foi sacrificado no madeiro como cordeiro de peça. E a partir do momento que temos esse nível de intimidade, como também somos um reino, né, de sacerdotes, como fala, né, tanto em Êxodo 19, do 5 ao 6, agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha brite, então sereis o meu tesouro peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. E na aliança renovada, vemos também em 1 Pedro 2,9, justamente algo nesse mesmo sentido. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, voltando, né, para amenorar, de refletir a luz, que aí arrochou a luz do Olam. Então, primeiro, techuvá, arrependimento, conversão, relacionamento e capacita, transforma, aperfeiçoa, molda, refina, purifica e vai capacitando por propósito para que, ao conhecermos Ele de cada vez melhor, termos uma identidade, uma intimidade cada vez maior com Ele, uma conexão cada vez maior com Ele, possamos servir melhor, dar melhor testemunho, melhores frutos. A questão que Yahushua fala, né, que os que dão frutos são podados para que derem melhores frutos. Então, para que possamos servir melhor, para que estarmos mais intimidade é, realizando o propósito da obra, levando o reino e a justiça de Yud-Heh Vav-Heh, que é Yahushua, como é dito, né? Eu sou a videira, Emet, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Ou seja, o relacionamento com Yud Rei Vav Rei nos leva, né, a termos mais intimidade, mais compreensão de Yud Rei Vav Rei da Yahushua, para que servamos melhor, dermos melhores frutos, fazendo a obra, o propósito, a missão que Yud Rei Vav Rei nos deu. E já encaminhando para finalizar, né, o estudo da Paraxá, é interessante também notar que Yud Rei Vav Rei tira do Egito, né, a conversão, a, a purificação, depois Yud Rei Vav Rei, nesse processo de moldar, de capacitar, de aperfeiçoar, de lapidar, de refinar, estabelece, né, os mishpatins, entrega a Torá, e isso é gradativo, aos preceito sobre preceito, regra sobre regra, Yud Rei Vav Rei vai educando, vai disciplinando, vai podando, vai capacitando o seu povo, aqueles que ele escolheu, e também vai derramando, né, Urua de Rohimá, de Binah de Daat, separando como separou, né, Bezalel, Oliave e tantos outros, né, que ele e também, né, nesse quesito, já nessa parte do refino, da capacitação, né, como dito, questão do Urua, questão da, de refletir a luz,
como foi lido, né, em primeira 1 Pedro 2,9, de levar, né, o verdadeiro alimento, o pão vivo sem pecado, que é Yahushua, as orações, né, que é o incenso, o altar de incenso, Yahushua é o mediador, o intercessor que leva as nossas orações, e vemos, né, que as ofertas eram voluntárias, que as mulheres fiavam, que os israelitas queriam a presença, queriam habitar, que o de Rei Rei habitasse no meio ou dentro deles, porque somos a habitação de Yud Rei, então Yud Rei nos separa, nos purifica para que habitem tanto no nosso meio como dentro de nós, porque somos a habitação dele, e as ofertas, né, eram voluntárias, então Yud Rei purifica quando tira de Mitzray, do Egito, ele capacita, ele transforma, ele aperfeiçoa, dando a Torá, dando as instruções do Mexicã, mas precisamos também realizar o propósito, a obra, a missão que ele nos designou, dando as ofertas voluntárias, agindo, mover, não ficando parado, como Yaakov, né, Tiago, como é erroneamente traduzido, fala, né, que a fé sem obras é morta, então é preciso agir, é preciso atitude, mais vale a obra, a ação, do que o falar, como Yahushua fala, né, que um dos filhos disse que não ia trabalhar e foi, e o outro disse que ia e não foi, e o que fez a obra foi justificado. Então é isso. Não adianta de nada a gente estudar, mas não pôr em prática. A prática, a ação, a atitude, não adianta a intenção, o que importa é a ação, é obra. Então, o que essa paraxá ensina é isso, é techuvá, é conversão, é ser moldado, capacitado, refinado, transformado por Yud Rei Vav Rei, através de Yahushua, e realizar a obra, é seguir o exemplo, o padrão que Yahweh nos dá, nos visitou em Yahushua, o modelo, o padrão, o exemplo de Ahavá, de serviência, de humildade, de entrega, de acolhimento. Então, em essência, o resumo da Paraxá é esse, é que, primeiro, é preciso, Yahweh nos revela, Yahushua nos purifica através dele, né, no sacrifício perfeito dele, nos transforma, nos capacita, nos aperfeiçoa para cumprir o propósito, a obra, a missão que ele designou para cada um de nós. E é isso que o Mishkan revela. E então, assim, a conclusão é justamente essa, né? Que Yahweh nos visita através de Yahushua, nessa questão de supervisão intencional, que Yahushua é o único e verdadeiro mediador, intercessor, corregador, nomeado e estabelecido por Yud Rei Vav Rei, no seu cuidado, favor merecido para reunir, congregar, reunificar, se relacionar, resgatar, reconciliar, espiar, curar, libertar, cuidar, proteger, nutrir seu povo Israel. A obra completa o sacrifício perfeito de Yahushua, servo sofredor, cordeiro de peça. E isso também, voltando um pouco para a questão lá de Gênesis 1, né, dos 7 dias, que o tabernáculo, que as ofertas, tudo aponta para Yahushua, que é a verdadeira oferta, que é o verdadeiro tabernáculo, para o descanso shabático, né, como fala lá em Hebreus 4:9, pras, apontando para a bodas do Cordeiro, e esse descanso, essa é, é, restauração, reconciliação, ressurreição em Yahushua, é mostrada, né, no fim do capítulo 40, né, quando a nuvem cobriu a tenda e acabou de Rei Vav Rei, que é Yahushua, encheu o tabernáculo de maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação por conta a nuvem ficava sobre ela, e acabou de Rei Vav Rei, a Shekinah de Rei Vav Rei encheu o tabernáculo. Então, continuando, né, o estudo,
eh, em Êxodo, né, 40 fala, né, que então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação e acabou de o de Revavi encher o tabernáculo, de maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a kavod de Yahweh enchia o tabernáculo. Falando justamente que essa kavod, essa Shekinah, de Yod Revavi é Yahushua, falando da ressurreição em Yahushua, do descanso sabático em Yahushua, como está lá em Hebreus 4:9. E aí falamos, né, do comparativo aqui do tabernáculo com a criação, né, e encerra-se, né, com os 7 dias, né, e os 7.000 anos se encerra, né, com o reinado de Yahushua, então apontando, né, pra ressurreição em Yahushua, para sermos vestidos e revestidos de Yahushua, e também nesse contexto que de techuvá, de arrependimento, de conversão, relacionamento, e esse relacionamento conduzir a um nível de intimidade, identidade, conexão com o Yud Rei Vav Rei, a ponto de percebermos a vontade do Criador, de sermos conduzidos pela vontade dele, não pela nossa, eh, como está aqui, né, no final do 40. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem não, porém não se levantava, não caminhava até o dia em que se levantava. Porquanto a nuvem de hoje de revival estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Primeiramente, né, a nuvem de dia e o fogo à noite, revelando a providência, o cuidado, o favor imerecido, a proteção, o sustento, o acalento de Yud Rei Vav Rei, expressado em Yahushua HaMashiach, a emanação, a manifestação de Yud Rei Vav Rei. E também, né, essa questão, conversão, relacionamento, identidade, intimidade, conexão, e a partir do momento que temos um nível de identidade, de intimidade, de conexão com o Yud Rei Vav Rei, nos movemos conforme aquilo que o Yud Rei Vav Rei nos revela, não conforme a nossa vontade, os nossos desejos, mas conforme a vontade de Yod Revav, o nosso Adon, o nosso soberano, o nosso Criador, o oleiro. Então, apontando para Yahushua, que é o mediador, intercessor, é quem nos leva a relacionar com o Yod Revav Rei, a nos reconciliar com ele como mediador, intercessor, como Kohen Hagadol, é o elo entre nós e o Pai, é quem nos quem Yahweh é através de quem Yahweh nos visita para relacionar conosco, para que possamos, né, sermos ofertas vivas, levando Yahushua, levando a obra completa, o sacrifício perfeito, a luz do Olam, que é Yahushua. Então, que esse estudo possa ter sido edificante, tenha contribuído para o crescimento, o amadurecimento de cada um, que o de Rei Vaver pode tocar cada um de vocês, abrindo o entendimento, um Shabbat Shalom, e um Shavuotov, que o Yud Rei Vaver está preparando para cada um, que ele abençoe e guarde cada um, que tenha renovado os pães nesse Shabbat.